Pensamentos que magoam. Nós temos falado sobre pensamentos. Tem pessoas que, ou melhor dizendo, a maioria das pessoas não tem um entendimento sobre este assunto que estamos falando aqui. Eu disse na quarta-feira passada que se os irmãos pudessem penetrar dentro do entendimento deste assunto, com certeza nós teríamos uma vida melhor. Porque a palavra diz assim, que nós temos que ter os pensamentos renovados. Paulo diz lá no capítulo 12, rogo os irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei nos vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensamento. Então, Deus invoca para nós, para que tenhamos pensamentos renovados. O pensamento dele é uma energia. Todo princípio de sabedoria, de ciência humana, explica, dá uma definição sobre o pensamento. Mas a melhor definição para o nosso entendimento seria uma energia que emana do nosso cérebro, do nosso ego, do nosso psique, com inteligência, com raciocínio e com razão. Seria uma das melhores definições para nós entendermos o que é o pensamento. Uma energia acompanhada de inteligência, raciocínio e razão. Dentre as explicações que existem sobre pensamento, a melhor, nós poderíamos ficar com esta, para melhor entendermos. Pensamentos que magoam. Para nós entendermos isso, quais seriam os pensamentos que poderiam magoar no relacionamento humano? Nós somos seres que relacionamos com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. No trabalho, na escola, na família, etc. Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, você no seu trabalho. Com relação ao seu patrão, à sua patroa. Você não pode ter um pensamento pernicioso acerca do seu patrão, da sua patroa. Em se tratando de nós cristãos, Paulo diz assim, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de honra, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nós que somos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, nós temos o dever, a obrigatoriedade, diríamos, orientada e sugerida pelo nosso Deus, de pensarmos melhor. Porque é recíproco. A ciência da psicanálise, da psicologia e também da parapsicologia, ela nos informa assim, que quando você reflete um pensamento no ser, nos nossos semelhantes, no seu semelhante, no nosso semelhante, aquilo vai influenciar no indivíduo. Então, por exemplo, você está no serviço, você está no emprego, você está na escola, você está numa atividade de estudo, na sua escola, na sua faculdade, ou então no seu trabalho. Com relação às pessoas que estão acima de você, você tem que sugerir, pensar o bem e não o mal. Porque aqueles pensamentos malignos, tomara que essa professora aí seja expulsa da escola. Eu não gosto desse professor é chato. Essa patroa, ela não sai do meu pé. Tomara que ela sumisse, que ela desaparecesse, o marido dela levasse ela embora, ficasse o filho dela aqui como no lugar dela. Pensamentos que magoam. Porque vai refletir lá na pessoa. E esse pensamento, que é uma energia que emana de você, vai impactar no subconsciente. Isso é a explicação da ciência, da parapsicologia. Explica isso aí, da psicanálise também. Esse pensamento, essa energia vai sugestionar lá, vai tocar lá no subconsciente da pessoa. E, consequentemente, aquilo vai retornar para você. Em atitude desagradável para você, aquela pessoa ela vai ter uma atitude com você que não vai, que você não vai gostar, entendeu? Que vai desagradar você.
se tratando de relacionamento. Em se tratando de amor, o pensamento que magoa, tratando-se de um homem, de uma mulher, de um casamento, por exemplo, poderíamos tomar por exemplo. Vamos, assim, conjecturar um casamento de 20 anos, de 25 anos. Você sabia que existe em muitos casais, na cabeça de muitos homens, mulheres casadas, este pensamento, que eu vou dizer aqui agora, que não é bom. O pensamento assim, poxa, se minha esposa morrer, eu vou casar com fulano ou com ciclano. Ou vice-versa. A esposa, quando meu marido morrer... Engraçado que sempre essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, a pessoa sempre pensa no outro morrendo primeiro do que ele. É impressionante. Quando esse meu esposo morrer, eu vou casar de novo com fulano de tal, e vice-versa. Eu falei de esposo, esse pensamento magoa a outra pessoa. Você sabia? Essa explicação é da psicologia, da psicanálise e também da parapsicologia. Porque esse pensamento da morte do outro, entendeu? Vai refletir lá no subconsciente. E vai voltar para você em atitude contrária, que vai contrariar você. Por isso que muitos relacionamentos, eles se acabam, ou fica congestionado, ou fica incompatibilizado por causa disso. Pensamentos que magoam. Você não pode pensar assim da outra pessoa. Esse pensamento de pensar do seu cônjuge, do esposo ou da esposa, morrendo primeiro que você, para depois você realizar o sonho, isso é um pensamento que a outra pessoa não está vendo, mas o subconsciente recebe. E aí, o que vai acontecer? Consequentemente, as atitudes daquela pessoa vai ser desagradável para você. Este relacionamento, tanto do casamento quanto de um noivado, de um namoro, não vai surgir bons efeitos, não vai gerir bons efeitos daqui para frente. Vai ter problemas, vai ter incompatibilidade, vai ter esfriamento, vai ter incompreensão, e etc. Uma série de coisas. Esses pensamentos nós temos que evitar. Porque nós temos o poder. Nós temos o poder e a decisão de controlar os pensamentos. Isso mesmo. Você pode pensar assim, poxa, eu não concordo com isso. Se nós não tivéssemos as condições para gerir pensamentos bons, a palavra de Deus não iria sugerir para nós que tivéssemos pensamentos bons. Se Deus está dizendo tudo que é de boa honra, tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento, obviamente é porque nós temos a condição de conduzir a nossa mente em pensamentos maravilhosos, assim seja. Agora, em se tratando de um pensamento que magoa, agora imagine, se um pensamento no relacionamento social maligno, ele magoa a outra pessoa, mesmo inconscientemente, em tratando-se de amor, magoa a outra pessoa, imagine quando você tem um pensamento contrário ao nosso Deus. Tem gente que pensa assim, hoje mesmo eu atendi uma pessoa aqui na nossa igreja, a pessoa daqui da nossa igreja, hein? E chegou assim e falou assim, ô bispo, Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Por quê? Eu vejo tanta gente ruim aí, bem sucedida, e eu que estou na igreja, que sou dizimista, que faço meu voto, cumpro, eu só tenho decepção, só tenho tristeza. Esse pensamento não agrada o nosso Pai Celestial. Porque se essa pessoa chegou para mim e disse isso, é porque pensou isso. E é um pensamento que não agrada a Deus. Porque você sabe que Deus, ele conhece os nossos pensamentos.
tanto o inimigo quanto as outras pessoas, ela não penetra, ela não sabe o que você está pensando. Mas o nosso Deus, ele sabe, ele conhece. Ele sonda o nosso íntimo. Ele sonda o nosso coração. E, Deus não está nem aí para mim. Não sei não, hein? Será que ele existe mesmo? Poxa, será que ele não está vendo eu aqui nesse sufoco? Eu estou aqui num sufoco, eu estou aqui numa aflição e ele não está nem aí. Cadê? No teu pensamento. Seu pensamento com relação ao Pai não pode ser assim. O seu pensamento com relação ao Pai tem que ser igual aquele de Jó. Eu sei que o Redentor vive e estou certo de que ele se levantará. Você tem que ter a cabeça erguida. Então você não vai ter pensamento desses pensamentos que magoam até o coração de Deus. Vamos lembrar o que está escrito, né? Que Paulo fala lá no Filipenses, novamente. Tudo que é de boa honra, tudo que é bondoso, tudo que é de bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Na próxima sexta-feira nós vamos continuar falando deste assunto para edificar a nossa vida espiritual. E nós vamos fazer a oração do pensamento positivo. Daqui a pouco vocês vão receber a santa unção dos neurônios. Às vezes pessoas passam aí e criticam, né? Mas não sabem, porque as coisas de Deus, pessoal, as coisas de Deus, Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 14, se você faz memória, está escrito assim, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele é loucura. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, a pessoa que... Às vezes, até a pessoa que está na igreja, ela não entende as profundezas de Deus. Que para você entender as profundezas de Deus, você tem que estar no Espírito de Deus. Porque diz a Santa Bíblia que o Espírito Santo penetra as profundezas do Pai. E quando você está imbuído do Espírito Santo, você passa a entender as coisas de Deus. Você passa a discernir o que é certo e o que é errado. Você passa a discernir os espíritos. E a palavra de Deus nos ensina que temos que provar os espíritos que são de Deus. Mas no entendimento que temos pelas Sagradas Escrituras é que se nós não tivermos o Espírito de Deus em nós, nós estaremos incapacitados de discernir os espíritos, de provar esses espíritos. Entendeu? Por isso, como eu falei na celebração de manhã, o cristão não pode parar de orar. Não pode parar de falar com Deus. Nós temos que viver uma vida de oração, pessoal, constante. Que você vê como que está o mundo aí, como que o mundo está cada dia pior. As coisas estão ficando difíceis. Eu hoje estava vendo na internet, o Estado Islâmico está preparando mulheres. Sabeis para quê? Para essas mulheres bombas entrar nas comunidades cristãs e explodir o corpo dela para matar os cristãos. O Estado Islâmico jurou que vai matar todos os cristãos do planeta Terra. E eles começaram a fazer isto no Oriente Médio. Agora eles estão preparando mulheres. Estas mulheres fanáticas, que é o sistema religioso deles, para elas serem mulheres bombas, para entrar nas comunidades cristãs, não só do Oriente Médio, mas de qualquer parte do mundo, explodir o seu corpo para matar os cristãos. Chegou a hora, pessoal. Por isso que nós iremos falar sobre o Apocalipse na próxima trezena. Nós vamos trazer esclarecimento para vocês profundo das Escrituras, coisas que vocês nunca ouviram falar em igreja nenhuma. Eu vou falar aqui. Vocês sabiam que o assunto do Apocalipse é um assunto que não é muito falado nas igrejas? Um padre da Igreja Católica em Recife, lá no lugar chamado Lajedo, em Pernambuco, ele foi dar um estudo sobre o Apocalipse na Igreja Católica Apostólica Romana. E o pessoal lá da cidade de Lajedo, em Pernambuco, reuniu a comunidade local
E o padre teve que fugir, porque foi ameaçado de morte. Sabeis por quê? Porque ele estava falando sobre o Apocalipse. E quando ele chegou na parte do capítulo 17 do Apocalipse, que fala da queda da grande Babilônia, aí pronto. Aí ele teve que fugir, ele teve que cair fora para não morrer, porque queriam lixar até o padre. Você sabia que tem muitas igrejas, até mesmo as igrejas evangélicas, que têm medo de falar do Apocalipse? Eu vou falar coisas aqui com vocês que vocês nunca ouviram, nem na igreja católica, apostólica romana, e nem na igreja evangélica. Eu vou falar aqui. Eu me lembro que há 5 anos atrás, quando nós falamos sobre o Apocalipse, devotos se levantaram daqui e foram embora. Não quiseram participar mais da celebração. Principalmente quando nós falamos sobre a marca da besta. O negócio pegou, hein? Teve gente que levantou no meio da celebração e a pessoa ficou no desespero. Eu me assombrei até com a pessoa, né? É muito sério. E nós vamos falar neste assunto a partir do dia 14 de agosto, aqui em nossa igreja. Bem, pessoal? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, próximo ao Shopping Boa Vista. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que eu tenho uma imensa alegria em poder falar com você de qualquer parte do Brasil e do mundo, através desse meio maravilhoso que é a internet, pessoal aí do Instagram, pessoal também do Facebook, do Twitter, Bispo Afonso Querubim. Um abraço a todos vocês. Vocês poderão entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. Você também pode mandar um e-mail para nós. Você mandando um e-mail para nós é missãoiavé@gmail.com. Missão Yahvé com Y, missãoiavé@gmail.com, e você prontamente nós receberemos o seu e-mail e entraremos em contato com você, e o seu nome também será levado para um monte, para as preces poderosas para a sua vida, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua família, em nome de Jesus. A qualquer momento, eu quero dar um abraço, antes de terminar, o pessoal do YouTube, né, que nos assiste aí no canal Missão Yahvé. Um abraço para vocês também. Vocês poderão também se inscrever, somente aqui nessa parte aqui de baixo, essa parte vermelha, inscrever-se. É só você clicar com o seu mouse, né? Você clica lá, que automaticamente você estará inscrito no nosso canal. E todas as vezes que nós colocarmos os vídeos aqui, você prontamente receberá aí no seu canal os vídeos gravados aqui no nosso santuário. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, hein?